quanto ao padre António Vieira, o que foi feito demonstrou não só ignorância como imbecilidade. Porque a ignorância pode não ser imbecil. Pode ser uma ignorância bem intencionada, uma ignorância negligente. As pessoas não sabem porque não sabem. Nunca puderam saber. Mas ali é imbecil porque é difícil não saber que o padre António Vieira foi das grandes personalidades da história do país. É uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil. Bom. Sou a estátua de Luís de Camões e vou confessar-vos uma coisa. Gostava de poder falar, mas aqui estou, mudo e quedo, na minha condição de pedra, há 127 anos a observar a cidade e aquilo que eles agora chamam de progresso. Mas digam lá se é progresso atacar as pobres estátuas indefesas de Lisboa. É uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil. É uma coisa imbecil. É uma coisa imbecil. Na realidade, tudo isto é uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil. Partilhado pelo menos em Lisboa. Portanto, eu sou chefe de um Estado que tem uma história. E essa história é feita de momentos bons e momentos maus. E nós assumimos a história toda. Não assumimos só a parte boa ou a parte má da história. Assumimos toda. O que foi bom e considerado bom na altura e é considerado bom hoje. O que foi mau e foi considerado mau na altura e é considerado mau hoje. Mas também o que hoje tem um juízo diferente do que tinha na altura em que foi vivido. Ligado a essa história está um património, monumentos, património material, e há um património imaterial, a língua, a cultura, as personalidades que marcam a nossa história e que têm de ser respeitadas e que têm de ser consideradas na época em que viveram. E que não há razão nenhuma hoje, mesmo aquela que já falarei a seguir, que é do combate ao racismo, ou outro tipo de combates que justifique destruir a história. Estar a vandalizar ou estar, de alguma maneira, a destruir o que são testemunhos de personalidades da nossa história. Se não, começa no Afonso Henriques, por causa da perseguição aos muçulmanos, vai toda a primeira dinastia, depois vai o Império todo, vão todas as personalidades, vai a Torre de Belém, vai o Jerónimo, vai tudo. Mas vão também várias obras de romanos, de gregos, da história universal. É uma coisa imbecil. O que é que aconteceu? O padrão dos descobrimentos que lá está em baixo não é o padrão original, já é o segundo padrão. Ah, sim? O primeiro era de gesso e madeira, que foi da exposição do mundo português. Exato. Portanto, o verdadeiro foi feito em 1960. E havia uma petição a circular para deitar abaixo agora o padrão dos descobrimentos, porque era uma coisa fascista, colonizadora e tal. Na realidade, se deitassem abaixo, já era a segunda vez que estavam a deitar abaixo. Já tinham deitado uma primeira vez durante o fascismo. Portanto, na realidade... É resiliente, pá. Pronto, vocês sabem que o Banksy tentou, não, propôs, depois de terem abatido uma estátua em Bristol, propôs de fazer outra vez a mesma estátua e outras estátuas pequenas a representarem aqueles que querem abater a estátua, para assim cristalizar mais uma fase, não é, da história. Da vida da estátua. A vida da estátua, ou seja, temos uma estátua de um fulano que agora não me lembro quem era, com certeza alguém que deve ter explorado através de descobrimentos também escravidão, se não me engano, mas ele dizia, não, vamos repor a estátua, mas ao mesmo tempo cercámos-las por gajos que querem... Porque querem deitar abaixo da estátua. Não, é isso. Por isso é que eu te perguntei, por isso é que eu te disse, te ia perguntar, Carlos, que o que é que aconteceu às estátuas nos últimos anos aí? Para ver se era um fenómeno também que contaminava. Não, aqui há uma série de estátuas. É engraçado. Há no 1, 2, 3, não é? 1, 2, 3 são os acontecimentos em 1966 da Revolução Cultural. Quando o governador houve 1, 2, 3 porque foi em dezembro de 66. Foi uma crise em que houve uma
houve uma sublevação, digamos assim, contra o colonizador português, isto no decurso da Revolução Cultural, e acabaram por partir algumas estátuas, alguns braços ao colonizador Jorge Álvares. Ontem passei pela estátua e pensei, como é engraçado ver isto deste ponto de vista, não é? Do lado isto não foi uma colónia, enfim, mas... então foi essa estátua, partiram-lhe um braço, mas isso foi logo foi em 66. A estátua mais interessante tem a ver com o Ferreira do Amaral, não é? Portanto, ok. O ano passado. O ano passado dos Ferreiros do Amaral. Era uma estátua que estava aqui na rotunda junto ao Hotel Lisboa, esteve de 60 a 92, porque até foi considerado um dos primeiros atos de soberania da China aqui a Macau. Foi a exigência de se retirar o governador, porque o governador foi assassinado em 1849. Era a única estátua em Macau de um governador. E o Ferreira do Amaral foi assassinado ali junto às portas do cerco, junto, portanto, à fronteira com a China, por uns chineses que estariam ligados, enfim, a tríades, porque foi dos primeiros governadores que, de facto, impôs uma soberania portuguesa contra, digamos, a influência chinesa. Deixou de pagar uma série de impostos sobre terras, enfim, provocou os chineses até que foi morto, não é? Há para ali uma pedra que me fez-me lembrar, sabes, quando levam o corpo do Mussolini ali para Milão, lá para o que é hoje assim, um espaço absolutamente anódino, não é? E então, retiraram a estátua em 92. A estátua foi para Lisboa, foi de barco para Lisboa, desmontada, e acho que está no bairro da Encarnação, mas teve 10 anos encaixotada. Pronto. Eu acho que nós temos uma estranha relação com as estátuas. Por isso é que eu acho que era importante falar sobre a estatuária hoje. Houve uma gafe diplomática, porque em 91 o Dias de Loureiro veio representar Macau, veio representar o governo português a Macau no 10 de junho, e era governador o Carlos Mancia. Acontece que o Dias de Loureiro trazia um discurso com referências elogiosas à capacidade política do Ferreira do Amaral, e aquilo era super embaraçoso, não é? Foi censurado pelo Mancia. Portanto, aquilo deu aso logo ali, desapareceu. A estátua teve assim desaparecida. Depois há outra que também... Mas são tudo acusações contra o colonialismo, contra o esclavagismo. Fez-me lembrar, não sei se já estiveram em Goa. Não. Eu cheguei a Goa no dia anterior, foi no Natal de há 2 ou 3 anos. Então, eu cheguei no dia anterior ao 19 de dezembro. Cheguei 18 de dezembro. 19 de dezembro de 61 foi data da invasão ou da libertação, conforme as versões, não é? De Goa, claro, pela União Indiana. E os jornais, parecia que tinha sido ontem. Ou seja, havia textos inflamados e as celebrações eram inflamadas contra o colonialista português. E eu estava lá calado que nem um rato a observar aquilo. Porque ainda queria falar outra coisa de Goa, que é uma coisa engraçada. Havia esse sentimento muito presente em relação ao colonialismo. Mas, curiosamente, em relação a Macau e Goa, quando houve aqui a transição de poderes, apagaram quase todas as referências às instituições, ou seja, o Leal Senado desapareceu, uma série. E em Goa permanece tudo o que estava de português. Até uma estátua, imaginem, do Abade Faria. Sabem quem é? Sei, claro. Exato. O Abade Faria do Conde Monte Cristo. Exato. É uma estátua maravilhosa, pá. Porque o Conde Faria, o Abade Faria, nasceu em Candolim e ficou famoso na Europa pelas capacidades hipnóticas de autossugestão. E então, a estátua é maravilhosa, se conseguirem ver na net, a estátua é maravilhosa porque está o Abade Faria assim, e está uma figura a ser hipnotizada. É uma coisa enorme. É muito engraçado, E o Abade Faria, mas o Abade Faria que no século XIX ficou famoso, e acho que terá iniciado uma escola, não sei como é que isso se chama, de medicina, não sei. É hipnose, não é? De hipnose. E destas estátuas,
na Índia pareceu-me esta contradição em Goa, percebes? Em relação ao passado. Não é? Uma vez estava em Lisboa e na Nova, estava numa conferência com o Rosas, ou uma coisa assim, já não me lembro. Estava um tipo brasileiro ao lado e alguém fala no branqueamento da história. E o rapaz ficou a olhar para mim e ele fala o branqueamento. É como aos dentes. Exato, é como aos dentes de Susana. Então, mas Susana, coitadinha. Chocado, porque branqueamento era qualquer coisa que não se usa no Brasil. Mas é completamente politicamente incorreto, porque implica o branco e o negro, e o branqueamento tinha essa a limpeza, não é? Carga política, não é? E o branco que lava. O branco que lava e em que a história fica mais pura, como o homo. Como a palavra norte, não é? Norte. Nortear, havia um filósofo brasileiro que dizia, quando é que vamos dizer surtear? E vocês não... É bom. Deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa, se eu conseguir que o Zoom, se o Zé Nuno me deixar partilhar o ecrã. Podes-me autorizar, se faz favor? Autoriza-me lá a partilhar o ecrã, Zé Nuno. A Susana já está em casa. Já está em casa, mas não está connosco. Já autorizei. Pronto, ok. Desculpa, eu estava sem som. Isto é uma notícia do Expresso, publicada no dia 12, às 23 horas da noite, e que diz: Padre António Vieira, investigado tweet, e depois conta pertence a um ativista de extrema-esquerda. PSP analisa as imagens CCTV do Largo da Misericórdia, não é, lá em cima, e vejam a frase: vamos falar de estátuas que deviam ser destruídas. Em Lisboa há pelo menos uma. A estátua do Padre António Vieira, com crianças indígenas ao redor. É uma ode ao colonialismo em frente a uma igreja jesuíta abarrotada de ouro vindo do Brasil. A igreja, a estátua, tudo é ruim. Foi mesmo este tweet que incendiou as redes sociais? Não se sabe. Aliás, quem incendiou as redes sociais são basicamente todos aqueles cidadãos que estão irados, com razão, chateados com o mundo, mas que escolheram andar todos à pancada uns com os outros por causa das estátuas. Pronto, mas isso a gente pode falar daqui a bocado. Aliás, o Zé Nuno depois o que vai fazer é colocar a Susana no quadrado ali de cima, estão a ver? Pronto. Podemos pôr uma estátua da Susana? Nós podemos, exato. Então já está a gravar? Já, ele já pôs isto a gravar. Portanto, pode-se aproveitar tudo. Portanto, já esses 10 minutos, olha. Já está. Depois fizemos um take 2. Um take 2 que a gente depois pode ir buscar as coisas que já não se lembra aquilo que já disse aqui. Portanto, está sobre a mesa. Está tudo... Não, mas eu não tu sei sabes bem... estavas a queixar-te da luz no Vânia, mas tu tens um raio de luz que te atravessa. Eu continuo com pouca luz. Mas isso é Deus. Não é? Opa, é que eu não sei pôr a luz, eu estava a falar isso com o Zé Nuno, assim, Pai, não me apeteceu estar a pôr o casino ao fundo. Fizeste bem. Porque o casino está apagado por causa da morte do Stanley O, porque desde a última vez que nós nos encontramos aconteceu tanta coisa. Não sei se viram o manifesto no Brasil pela democracia dos desportistas. Não, conta lá. Também é engraçado. Não foram gente do futebol, mas também desportistas famosos que fizeram um abaixo-assinado contra o Bolsonaro pela democracia no Brasil, pela questão do Covid, enfim, basicamente é um manifesto contra o... E nele está, salvo erro, o irmão do Sócrates brasileiro. Exato, o jogador o capitão da seleção brasileira dos anos 90. Não, 80. Tinha sido jogava na Fiorentina. Pronto, tudo vai dar em Itália. Tudo vai dar em Itália. Sócrates, se não me engano, era chamado o médico, era licenciado em medicina. Era. Eu lembro-me, desculpe lá, ma lembro-me de um titolo di un giornale italiano, La Gazzetta dello Sport, quando também jogava Zico.
Zico, o sim. Zico, claro, era o Zico. Zico jogava na Udinese, não é? Era um grandíssimo jogador. Só que Havia o Zico Paulo Rossi também, não era? Era o Paulo Rossi. Era, Mas o Paulo mas Rossi era italiano. não estava a jogar no mesmo time deles. Mas lembro que quando o Zico chegou, não conseguia ainda jogar bem. E lembro-me deste título que dizia: Zico, ouve o que o Sócrates está-te a dizer. 2 pontos, aspas. Zico, daqui a um mês serás o verdadeiro Zico. Parecia uma coisa mesmo mítica. Porque eu também era criança, fazia confusão o Sócrates. Mas Sócrates quem? Que é o filósofo que joga futebol. Porque essa declamação parecia mesmo a declamação de um filósofo. Nós depois tivemos um problema mais tarde em Portugal, mas isso tu também sabes, que era o primeiro-ministro que era o Sócrates e a dúvida se era pois. filósofo ou não. Pronto, também tivemos. Mas realmente a nossa infância não foi construída com o Sócrates da política, mas sim com o Sócrates do futebol. Tive um papel muito importante, isto a propósito, um papel muito importante contra a ditadura. Olha a Susana! Olá, Susana! Mostra lá os dentinhos. Prova que não és uma estátua. Susana, nós fizemos uma estátua para ti, porque estivemos a falar de estátuas, e como tu não estavas, achámos que o melhor era pôr uma estátua tua. Pronto. Ok. com os dentes todos curados. E assim resolvemos o problema e conseguimos fazer tudo funcionar perfeitamente bem. Pronto. Olha, e vão colocar a estátua aonde? A estátua era no quadrado onde tu estavas. Só isso? Só. Era o quadrado onde tu estavas ausente, fica com a estátua tua, porque nós estávamos aqui a desenvolver uma teoria em que tudo é estatuária. Ok. Portanto, o mundo, o sentido da vida, resume-se à estatuária. E há pessoas que amam as estátuas e há pessoas que odeiam as estátuas. E pode haver pessoas que podem amar e odiar a mesma estátua em simultâneo. Mas tudo se explica em função das estátuas. Ou, como nós estávamos aqui a conversar, talvez tudo isto tenha a ver agora que o Carlos se foi embora, que temos que lhe fazer uma estátua também a ele. Uma estátua do Carlos. Mas o Carlos já tem ali pelo menos, tem 2, não é? Na parede. Não, isso são máscaras, eu já vou. São máscaras. Também são máscaras para a estátua. Pronto. Mas a questão é que se houvesse futebol a sério, não eram precisas as estátuas. Pronto. Basicamente não vamos falar de um futebol, pois não? Tivemos a falar de futebol até agora. Mas não duvido que estivemos a falar do futebol do futebol da Itália nos anos 80. Comparar a Itália. Isto não é um filme do Nanni Moretti. Mas com jogadores brasileiros. Exato. O jogador brasileiro médico na Itália dos anos 80. Sócrates? É uma estátua do futebol. Exato. Agora ficaram surpreendidos. Não, eu tinha certeza que nos ias acompanhar. Pronto, aí está bem, ficámos muito surpreendidos, Susana, realmente. Nós não estávamos à espera que a tua cultura futebolística fosse até aos anos 80. Zé Nuno! Correu bem, Susana? Sim, sobrevivi àquelas máscaras todas do dentista. Estou cá. É uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil. Bom. E mais imbecil no meio disto tudo é ainda a questão de que começarem a circular petições para deitar abaixo monumentos. E ainda por cima, por parte de pessoas que não sabem a história dos monumentos. Porque é que andou a circular sobre Muito deitar bom abaixo. dia. Já não há qualquer vestígio de tinta vermelha aqui nesta estátua do Padre António Vieira em Lisboa, perto do Bairro Alto. Isto porque esta estátua foi limpa durante a noite de ontem pela Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter sido vandalizada na tarde de quinta-feira. Pronto, ok, Zé Nuno, lindo. Bem, mas a questão é que quando começaram a circular aquelas coisas de deitar abaixo o padrão dos descobrimentos. O padrão dos descobrimentos já foi deitado abaixo pelo menos uma vez antes, porque o original, que era de gesso e madeira, etc., foi substituído nos anos 60 por aquele que lá está agora. Portanto, é assim. E o Padre António Vieira escreveu a história do futuro também. Coitado, e não podia imaginar que estas coisas iam acontecer. Mas isto tudo, para eu tentar chegar à conversa convosco sobre
a teoria de que nós, na realidade, estamos a encontrar nas estátuas motivos para exteriorizar os outros problemas todos. Ou seja, as estátuas estão a servir para resolver os problemas que as pessoas estão a sentir. E por isso é que, quando a gente analisa as redes sociais, e aquilo que nós vimos num conjunto de pessoas que gostaria de repor estátuas que foram retiradas, a seguir ao 25 de Abril, provavelmente, que se revoltaram contra as estátuas que estão agora a ser vandalizadas. E depois todos os outros, que provavelmente acham que há estátuas também que não deviam estar. E tudo isto no meio de, ainda por cima, um conflito para perceber se o passado colonial pode ser colocado em causa pelo colonizador ou pelos ex-colonizados, que é uma outra discussão interessante também. Ou por aqueles que acham que são descendentes dos descolonizados ou dos que acham que são descendentes dos colonizadores, mas que não se assumem como descendentes também. Pronto, ou seja, isto está criada a confusão toda, suficiente para perguntar ao Carlos o que é que fizeram às estátuas em Macau, que a gente já tinha conversado há bocado, mas agora ele pode dizer outra vez, não é? Estava a dizer, há bocado, há 2 ou 3 estátuas que foram alvo de Não foi vandalismo. Não foi vandalismo. Bem, ou então é vandalismo de Estado, que é uma coisa diferente. Eu fui ver o jornal de 1966. E então, a população chinesa virava-se contra as atrocidades sanguinárias do imperialismo português em Macau. Era o título do jornal O Moon, que é um jornal ligado ao regime. E o regime de 66. Ao regime. Isto motivava. E havia chineses patriotas com um ódio infinito ao imperialismo, treparam a estátua de pedra de Jorge Álvares. Jorge Álvares foi o navegador que chegou aqui perto a Macau em 1500 e também é discutível, 57, 53, enfim. Um agressor que há mais de 400 anos tinha vindo à China entregar-se a atividades agressivas. E depois há a estátua muito engraçada do Ferreira do Amaral, que foi o único que foi assassinado por chineses em 1849, e a estátua foi construída em 49 e ficou aqui até 92 porque terá sido uma imposição da China a Portugal de remover a estátua do governador, que aparecia de resto montado a cavalo, com um chicote, junto ali uma rotunda. A estátua desapareceu, não se soube durante anos e foi para Lisboa. Apareceu em Lisboa no bairro da Encarnação. Acho que está lá ao pé da Susana. Está lá ao pé da Susana. Da Encarnação. Vives aí? A Susana vive, mas está muda neste momento. Não está em estátua, mas está sem som. Estou sem som. Sim, mas isto é engraçado aqui. Mas estou a pensar na estátua. É cavalo com um chicote? Mas já foi desmantelada. Espera, não deixam acabar. Desculpa. O que aconteceu foi a mudança de nome de ruas e de bairros, mas isso também em Portugal aconteceu, não é? Deixou de haver aqui o bairro 28 de Maio, passou a ser Fai Chiquei, e deixou de haver a Avenida Oliveira Salazar, Doutor Oliveira Salazar, e passou a haver a Avenida Doutor Mário Soares. Que belo! Mas aqui nós também tivemos os bairros das colónias que deixaram de ser, passaram a ser das Novas Nações, e para não falar outras coisas. O bairro das ex-colónias também, do Popular, é como a Praça do Comércio e o Terreiro do Paço. É a relação com a história, que é muito complicada aqui em Macau, não é? Agora passa a haver também a educação patriótica, e vai começar a ser imposta ou sugerida a educação patriótica, e houve uma discussão muito interessante, aliás, há 2 semanas, ou está a haver até, porque os alunos da escola portuguesa até o 12º vão ter que ter, independentemente das áreas, vão ter que ter uma série de matérias obrigatórias. Uma delas é a História, e foi a questão, passa a haver educação patriótica, ou seja, a história de Macau vai ser contada na versão chinesa, e a versão oficial chinesa é que houve uma agressão portuguesa, que foi invadido, foi colonizado, e há um regresso à pátria-mãe de Macau, depois de ter estado basicamente fazendo um paralelo com a história de Hong Kong, que é completamente diversa, porque Hong Kong caiu nas mãos dos ingleses. É uma história de infâmia, nas guerras do ópio, em que, não sei se sabem a história, enfim, não tem rigorosamente nada a ver. E a questão aqui
era assim, os alunos portugueses vão aprender história, os alunos que têm hoje 14, 15, 16, 17 anos, aprender a história segundo a versão chinesa. E falando aqui com a Associação de Pais, alguém dizia, bem, até poderia ser interessante para os alunos que já têm alguma maturidade perceber que a história depende de quem a conta, não é? Conta, exato. Quem a conta. E seria interessante até perceberem como é que o regime chinês conta a história destes territórios que estiveram sobre administração ou ocupação estrangeira, ou o que seja, o estatuto, como é que o Partido Comunista Chinês a conta, confrontando depois talvez com como uma democracia conta a história, não é? Isto acaba por ser interessante a partir deste movimento ligado às estátuas. Não sei se está a ser discutido aqui na escola portuguesa, poderia ser, mas é uma das questões que eu acho que valia a pena. Ou seja, a história é sempre um palco e um território de poder, não é? De narrativas e de contranarrativas quando há espaço para elas. E eu acho que há um reflexo também no espaço público e na questão da estatuária. É uma das linhas de que se pode discutir. A estatuária é o pretexto, no fim de contas. A estatuária é o pretexto que está em cima da mesa para colocar outro tipo de problemas. Mas esta questão da estatuária é importante para ser discutida. Eu estava a ironizar um pouco há bocado, porque na realidade o que aconteceu foi que todo o movimento nas redes sociais que está ligado a dimensões mais nacionalistas, mais xenófobas, mais populistas, ligadas a uma visão conservadora do passado, agarrou nisto imediatamente para dizer, vêm os vândalos, os bárbaros, está-se a aproximar o fim dos tempos. E de repente, todo o outro lado veio em defesa dizer assim, não, o que falta é uma reflexão sobre o passado e sobre aquilo que nós fizemos e sobre o mal que esteve em cima da mesa e sobre o colonialismo e sobre a escravatura, etc, etc. E na realidade, por estranho que pareça, o discurso menos imbecil é efetivamente o do atual Presidente da República. Pelo menos da minha perspectiva. Vocês podem ter outra perspectiva diferente. Mas aquilo que se passa nas redes sociais neste momento é mesmo de uma imbecilidade dos dois extremos. Porque ficou, ou seja, começa-se a discutir a questão da escravidão associada à questão da origem e da raça. Quando a escravidão sempre foi uma questão de exercício de poder sobre o outro, qualquer que o outro seja. Assim, a questão é a tipificação da diferença. Como é que eu posso fazer o outro diferente para ele deixar de ser parecido comigo, para eu poder exercer o meu poder sobre ele e poder obrigá-lo a... E, portanto, nós estamos, de repente, e isto também tem a ver com uma outra questão, que é a velha, que eu estava a me lembrar quando estavas a falar agora de história, que é muito interessante essa conversa sobre a escola portuguesa aí, e sobre as duas versões da história, quando durante muitos anos em Portugal, nós nem sequer conseguimos, nós a seguir ao 25 de Abril andámos entre momentos em que queríamos dar a história da Europa e dávamos menos parte da história portuguesa, mas há um padrão, depois alterou-se, mas há um padrão que continua a ser, é que demora muito tempo a chegar à história contemporânea, que é aquela que pode permitir às pessoas estabelecer algum tipo de comparabilidade sobre as diferentes visões da história. E, portanto, nós de repente, no espaço público, esta discussão sobre a estatuária, acho que a única coisa efetivamente interessante que pode existir é, por um lado, questionar porque é que isto está a acontecer agora e depois permitir perceber, como dizia o John Cleese dos Monty Python sobre os extremismos, sobre porque é que as pessoas adotam os extremismos. E ele defende que é porque se sentem mais felizes e contentes porque têm um inimigo para odiar e pronto. E para além de odiar o outro extremo, odeiam sempre ambos os do meio. Pronto, basicamente. Então, já passo a palavra aos outros. Eu também acho que isto é uma disputa simbólica que existe no espaço público, não é? De reconhecimento, e que as estátuas têm essa dimensão simbólica em que cristalizam essa memória coletiva, mas a memória coletiva começa a ser posta em causa, não é? Começa a não fazer muito sentido. Gostava de ir por aí também, mas gostava de ouvir as outras pessoas. Não é? Para além de que, isto vai-te agradar a ti, que as conversas, nós estamos no período pós-confinamento, portanto já estamos no desconfinamento, e de repente, uma estátua que está no meio de uma praça
que está no meio de uma praça onde não iam praticamente, ou seja, a maior parte da população que passava por aquela praça eram turistas, desapareceram entretanto. Portanto, agora, de repente, a estátua revelou-se para os próprios habitantes do espaço e que, em vez de embirrarem com o cauteleiro, foram embirrar com o Padre António Vieira. Pronto. São opções. Susana, ainda não disseste nada. Vânia, já fala. Não, queria pegar também na questão que é a questão da qualidade estética, não é? E da relação em que nós temos, por um lado, com o simbólico, não é? O poder de estar representado e ocupar o espaço público, mas depois também as escolhas que fazemos relativamente ao quem é que são os artistas que têm acesso a colocar o seu trabalho no espaço público. E relativamente à estátua do Padre António Vieira, eu não conheço quem é o artista, aliás, não sei, mas é de uma qualidade, a própria qualidade estética é muito duvidosa, no meu gosto, não é? Também não é? Diz? Ok, o Cristiano Ronaldo. No aeroporto. Sim. É terrível, é terrível. E se calhar estamos a pensar que podemos estar aqui também com um problema, estávamos a falar de estátuas, não é, do período clássico, não é? Também, não é? E de ligar ali também com o Vânia e com a Itália, e que é a qualidade da estatuária que também está um pouco em questão, não é? E não sabendo quem é o autor, não é? E nem sei se existe lá alguma placa que explique aquele trabalho, e sabendo que aquele é um trabalho muito recente, não é? É talvez, não sei se não é a última, mas é uma das últimas estátuas. É do tempo do Santana Lopes. A estátua? Porque a comemoração do Padre António Vieira... 2017, salvo erro. Ou seja, ainda vem do tempo das comemorações do aniversário da morte do Padre António Vieira. Mas pela Santa Casa. E a estátua. É a Santa Casa Não, é a Santa Casa que é Municipal de Lisboa. Portanto, eu acho que foi uma parceria. Mas esteticamente, o cauteleiro também não tem grande estética. Ou seja, ou seja, eles estão bem um para o outro, o Padre António Vieira e o cauteleiro. Pronto. De alguma maneira. Esteticamente é assim. São muito parecidos. Sim, mas há ali... Quase parecem familiares. Até. Porque eu queria só chamar a atenção para uma outra que foi muito polémica na altura quando foi colocada, que é a da Praça do Arieiro. Exato! A estátua do Sá Carneiro, aquele busto gigante. Sabes qual é, Vânia, no Arieiro? Sim. Não é aquele busto gigante que parece que vai se descolar a qualquer momento, não é? E vai provocar um acidente de viação gigante, não é? E que foi muito questionada, não é, na altura. Penso que foi colocada pelo presidente, pelo Cruz Abcacis, não é? Eu acho que sim, acho que talvez. Foi. E que também foi questionada até pela ideia se se tratava aquilo de uma certa forma de uma comemoração num sentido mais positivo ou mais negativo, porque a estátua, né, tem um pendor tão, chamemos assim, o artista identificou o Sá Carneiro de uma forma tão sui generis, né, para não dizer outra coisa, que lá está, se calhar não necessita de ser vandalizada porque já foi vandalizada pelo próprio artista, não é? É uma possibilidade. É uma possibilidade, não é? E Itália tem estátuas? Sim, houve também o mesmo fenômeno. Mas primeiro, olha, quando o presidente Marcelo dizia imbecilidade, tem razão. Eu pensava numa das últimas conferências de imprensa de Umberto Eco, onde dizia que as redes sociais estão povoadas por imbecis. Sim. Esta foi uma conferência de imprensa que fez o giro do mundo, porque mesmo títulos de jornais a dizer Umberto Eco, apelido de imbecis, ele dizia: antes tínhamos os cafés, bebiam-se um copo e diziam-se os disparates, agora é nas redes sociais, só que ficam. E, portanto, esta imbecilidade entrou num processo de osmose entre rede social e praça e rua. Esta questão mimética, processo de imitação das multidões no mundo inteiro, que afetou o mundo inteiro, de fato reflete esta
propagação de imbecilidade que extravasou das redes sociais, não é? Para. Agora, como vocês estavam a dizer, existe o pontapé de saída foi algo eticamente importante, não é? A revolta para esta injustiça, a desigualdade, o racismo, sacrosanto, não é? Mas vamos abater as pirâmides. Foram feitos por quem? As pirâmides? Escravos. Vamos... O Coliseu. Quem morria no Coliseu? Foi feito para matar escravos. A Capela Sistina em Roma, de Michelangelo, foi paga com dinheiro das indulgências recuperadas pelas igrejas. E depois, na história mesmo da humanidade, os cristãos, quando foram para o Oriente, destruíram parte da biblioteca de Alessandria, porque estavam mesmo, era o fanatismo cristão que permitiu esse tipo de atitude com as culturas e arquitetura da cultura do Médio Oriente, mas também o Islão, com a cultura do Médio Oriente fez, não é? Pós-bombas até as últimas épocas, até uma época recente. Portanto, afetou todas as culturas, daquela cristã, aquela muçulmana, mas a questão, como a Susana estava a dizer, é, do lado, aquela estética. Nós demoramos séculos a construir uma pirâmide, num segundo podemos apagar a história, não é? Deixa-me só, vou discordar. Sim. De vez em quando. Boa. Porque nós estamos a falar de monumentos, não é? Estamos a falar, ou pelo menos o que eu estou a entender é de estátuas que glorificam figuras que são ofensivas para uma memória de certas comunidades. E se a arte pública perde essa raiz no que é coletivo, ou seja, também perde sentido. E o que me parece, eu gostava de fazer talvez esta distinção, faz sentido permanecerem erguidas estátuas como aquele senhor à porta do British Museum, salvo erro, ou seja, de esclavagistas, que são ofensivas, ou podem ser insultuosas, de uma memória de um espaço público que é também um espaço simbólico e, portanto, é um espaço que está em acelerada transformação. Mas, de fato, fazes bem a colocar essa questão. O problema é que não é com o vandalismo que depois reproduz uma cultura obscurantista. Porque por trás de uma vandalização está uma cultura obscurantista. E sempre houve, por trás, no seguimento de uma atitude ético-estética de tipo iconoclasta, ou seja, de ódio contra as imagens, uma vaga de obscurantismo. Portanto, é ótimo que se possa... O Saddam Hussein, a estátua do Saddam Hussein foi logo derrubada, não é? Te lembras? Aquela imagem... Uma vez quando os muros caíram na Europa, foram o Marx, o Lenin... o Lenin, Goodbye Lenin, é aquele... Você lembra do filme do Goodbye Lenin? Sim, sim. Até era difícil encontrar estátuas porque tinham limpo as estátuas todas. E, portanto, a mãe, que tinha que ser convencida que a realidade continuava, não tinham estátuas para mostrar. Mas há uma coisa que vocês dois estão a falar e que eu agora me lembrei de repente, é que até há pouco tempo o vandalismo de estátuas era algo que estava associado ao mundo do futebol. E não é aquela estátua que nós vimos há bocado da Juveléu pintada ali no Saldanha, nos anos 90, em Lisboa. Era o vandalismo do leão em Alvalade e das estátuas junto ao estádio do Benfica. Portanto, era o mundo do futebol. O vandalizar a estátua era uma afirmação da competição e do fanatismo de uns contra os outros. E o problema aqui, de repente, é que nós passámos do mundo do futebol, onde esse tipo de notícias fazia parte da normalidade, de tal modo que o arrancar de letras da estátua do leão pelo Bruno Carvalho ali em Alvalade nem sequer fazia notícias, para, quando pintam corações e dizem descoloniza, numa estátua cai o Carmo e a Trindade. Pronto, até porque não é muito longe dali, não é? Portanto, a questão aqui é a temática. A história está para ser escrita do acontecimento e daquilo que aconteceu, portanto, antes
e o que é que vai acontecer a seguir. Mas há uma coisa que parece claramente interessante, pegando naquilo que o Vânia estava a dizer também. Isto, aparentemente, segundo os jornais, começou num tweet. Pronto. Começou num tweet, num tempo de confinamento, ou pós-confinamento, criou uma grande... Ou seja, nós não vimos manifestações como a da CGTP naquele dia, ou a outra que vimos na semana logo do princípio do mês de junho em Lisboa contra o racismo, por causa da estátua. Não, o que nós vimos foi uma explosão nas redes sociais. Ou seja, utilizando as palavras do Presidente da República, o que nós vimos foi uma explosão de imbecilidade dos dois lados, das duas posições extremas, a baterem-se e degladiarem com a maior parte de argumentos relativamente fracos. Aliás, eu fiz uma experiência que não teve a ver diretamente com isso, mas é muito interessante quando tu tentas criar uma nuvem de palavras a partir dos comentários no Facebook, por exemplo, quando as pessoas estão iradas, quando de repente tu tens pessoas que defendem partidos de esquerda contra pessoas que defendem partidos de direita e começam-se a pegar todas umas com as outras. A análise daquilo que se diz está, o Humberto Eco tinha razão, está efetivamente ao nível da conversa de café, mas é já depois, nem é de cerveja, é de bebidas brancas, em grandes quantidades, porque as pessoas começam a dizer disparates, insultam-se, dizem, não há qualquer capacidade de perceber, só há a capacidade de insultar. Mas há uma coisa boa quando isto se passa com a estatuária, quando tem a ver, por exemplo, com as questões da colonização. É porque de repente coloca a nu não apenas as pessoas que se indignam, mas aquelas que vão oportunisticamente atrás da indignação para tentar introduzir uma agenda, para tentar condicionar todos os outros que estão indignados também no processo. Ou seja, estamos a falar daquelas pessoas que têm um saudosismo pelas estátuas que foram retiradas. No fim de contas, aqueles que viram as estátuas de António Salazar desaparecer e outras figuras do regime anterior ao 25 de Abril, de repente, muitos deles que nem eram nascidos na altura, mas que adotaram esses valores, de repente vêm e agarram no desgraçado do padre António Vieira, que até era um homem relativamente progressista para o seu tempo, e escreve uma história do futuro e quer falar de um quinto império, que é um quinto império que não é como os impérios anteriores, que é um império que é do espírito, e de repente é tomado, e deve estar a dar voltas por todos os lados, onde quer que ele esteja, como uma espécie de ícone dos movimentos conservadores e de extrema-direita para utilizar nos corações dos índios e do descoloniza do padre António Vieira a bandeira necessária para expulsar todos os infiéis, todos os impuros e todos aqueles que não têm lugar na percepção de que não há lugar para os outros, sejam quaisquer que os outros sejam. Mas isso também mostra às pessoas depois que há pessoas, uma coisa é, como o Presidente diz, dizer imbecis, outra coisa é abraçar essas pessoas que querem colocar estátuas que simbolizam coisas ainda piores e estão a aproveitar a boleia. E, portanto, se calhar terem vandalizado a estátua foi bom se der efetivamente visibilidade para isso. E deixar de ser uma conversa apenas entre um André Ventura e um António Costa e passam a ser as outras personagens todas que estão escondidas na sombra e que de repente saem com aquela verborreia sobre tudo aquilo que está mal e que isto o mundo está a acabar, etc, etc, etc. Portanto, se calhar até é bom que haja crise com a estatuária. Só de ponto de partida, eu não sou adepto de estátuas. Pronto. De fatto, non so se chegaram a ver aquele vídeo que eu enviei da artista brasileira que trabalha com estátuas de gelo. Porque é interessante, esta Nélia Azevedo. O Zé Nuno não nos mostrou. A Nélia Azevedo é uma referência internacional como artista contemporânea, artista plástica. Mas em 2006, 2007, fez um conjunto de instalações cujos protagonistas eram estátuas de gelo, portanto, moldes sentados em lugares diferentes do espaço público que iam descongelando-se durante o tempo. E, portanto, era uma ideia, de qualquer forma, de resgatar, de um lado, uma figura de estátua, mas criticando-a no sentido que está sempre vinculada a um tempo, ao espaço e a um tempo.
E, portanto, a importância da estátua, mas também a importância de podermos olhar para a estátua de uma forma que não a cristalize, não é? Pelo menos é este um conjunto. Mas é curioso que este artista, em várias coisas que andei a ler, fala da modernidade líquida e fala da estátua líquida. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.